Olá, alunos, eu sou a mediadora Rafaele, mediadora do curso de Letras, e estou acompanhando a disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Como vocês sabem, nós temos algumas atividades e entre elas nós temos a atividade discursiva que chama Fórum. Essa atividade, alguns alunos já começaram a participar, então nós também, mediadores, pessoal da correção, já iniciamos também as análises dessas postagens. De acordo com as postagens que têm sido realizadas e também com as mensagens que nós, mediadoras, recebemos, identificamos algumas dificuldades dos alunos com relação ao que deve ser feito na atividade. Por conta disso, eu estou gravando este vídeo para orientá-los, tanto os alunos que já realizaram, quanto os alunos que ainda não realizaram o fórum. Então, basicamente, o que eu gostaria de ressaltar é que, na proposta do nosso fórum, vocês têm que se posicionar com relação ao tema e à questão que está ali, colocada no enunciado e argumentar. O que nós temos percebido, pessoal, alguns alunos acabam comentando sobre o tema, tá? Mas permanecem no nível do tema apenas, falando sobre as livrarias, falando sobre a globalização, falando sobre o mercado, sobre a necessidade das pessoas de se atualizar, da globalização, enfim. Vários alunos comentam sobre temas que estão relacionados também ao fórum, no entanto, esses temas não estão respondendo e atendendo exatamente ou de forma completa o que está sendo solicitado. Além disso, como a proposta do fórum é uma proposta de uma resposta argumentativa, vocês precisam se atentar a atender este gênero textual. Eu sei que nós temos muitos alunos ingressantes, então é normal que não conheçam, que não tenham experiência ainda com os gêneros textuais, com a escrita, com a leitura, com o conteúdo também do fórum. Isso é normal, a dificuldade é normal. Mas vocês precisam seguir as orientações que nós postamos no mural de aviso e também enviamos por mensagem. Com relação a este gênero, basicamente o que ele é? Apresenta uma pergunta, então você precisa se posicionar respondendo essa pergunta e argumentando, por isso que é uma resposta argumentativa. A minha sugestão, e nós postamos, eu e a mediadora Thaisa postamos para vocês como orientação, é que vocês realizem um texto claro, objetivo, que esteja respondendo a pergunta no primeiro parágrafo. Não precisa responder e não pode responder sim ou não. Então, a pergunta basicamente é sobre a modernidade líquida afeta ou não a quantidade de leitura. Você não pode responder sim ou não. Você tem que responder no primeiro parágrafo, preferencialmente, mas sem falar sim ou não. Então, no primeiro parágrafo você responde o seu posicionamento sobre essa pergunta e no segundo você apresenta pelo menos um argumento, um ou dois argumentos. É uma proposta de um texto curto, a proposta do fórum, então também não produzam textos muito longos, porque por mais que vocês estejam falando do tema, ao produzirem textos longos, acabam fugindo um pouco daquilo que está sendo solicitado. Então prestem atenção com relação à extensão do texto, porque vocês apresentam exemplos e outros exemplos que estão fora da temática de livros e das livrarias, e isso acaba divagando muito a opinião de vocês. Quando nós fazemos a correção, e vocês serão professores, futuramente vão perceber isso, a orientação que nós damos para os alunos com relação ao texto e à produção textual, ela é muito importante porque na hora da correção, você enquanto professor e eu enquanto professora quando corrijo, a gente não precisa, não deveria precisar procurar a resposta na resposta do aluno. O aluno precisa esclarecer, precisa deixar claro, objetiva e coesa a resposta. A gente não pode ficar lendo e ficar buscando. Eu acho que ele respondeu neste primeiro parágrafo, eu acho que ele respondeu neste segundo parágrafo. Então é importante, pessoal, que a escrita seja clara, objetiva. Além disso, eu também recebi mensagem de alguns alunos falando, olha, eu não fiz uma resposta assim, tão objetiva no assunto, porque eu gostaria de marcar mais a minha personalidade de escrita. Vocês vão perceber aos poucos e vão tornar e melhorar a escrita de vocês mais pessoal. Vocês vão conseguir fazer isso, mas isso é um processo. Tá? Então, não sugiro que vocês produzam textos muito longos ou textos muito característicos. O fórum, apesar de ser um ambiente que você consegue comentar as postagens uns dos outros, que vocês conseguem fazer isso, ele é um ambiente acadêmico.
Então, a escrita precisa seguir também um padrão acadêmico. Por conta disso, prestem atenção na escrita, tentem utilizar essa estrutura, tá, de texto. O primeiro parágrafo, apresentar o posicionamento, no segundo parágrafo, a argumentação e uma breve conclusão, né, do seu posicionamento ao final. Alguns alunos também, por conta disso, dessa dificuldade de compreender o gênero, acabam comentando somente no final o posicionamento. O que acontece? Vocês formulam um texto de 20 linhas, mas apenas no final apresentou o posicionamento. Então, a argumentação estava no primeiro e no segundo parágrafos. Como nós vamos identificar e verificar a coerência entre a argumentação e o posicionamento? Então, o ideal seria que vocês apresentassem o posicionamento no primeiro parágrafo para, a partir do segundo, a argumentação. Essas são as orientações gerais, tá? Com relação ao fórum. E também gostaria de ressaltar, então, que os alunos que já fizeram o fórum e, por acaso, verificarem que não teve uma nota completa, uma nota integral da atividade, podem realizar nova postagem até o dia 15/3. O fórum vale meio ponto, então os alunos que não estão atendendo integralmente essa proposta estão tirando nota inferior, tá? A 0,5. Não tem problema, porque vocês podem realizar novas postagens até o dia 15/3. E os alunos que ainda não fizeram, então, a postagem, fiquem atentos a essas orientações e qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá? Então, essas foram as explicações sobre o fórum e agora eu vou comentar um pouquinho sobre a atividade MAPA, que nós também recebemos mensagens, estamos verificando as dificuldades dos alunos com relação a essa atividade e é importante que vocês se atentem, principalmente às orientações que nós postamos no mural de avisos. Quando nós fazemos aquelas orientações, a gente tenta se colocar no lugar do aluno. A gente tenta enxergar qual é a dificuldade que o aluno vai ter na hora de fazer aquela atividade. Então, tudo que é escrito para vocês de orientação e também dos critérios de correção é para auxiliá-los. E por conta disso, a gente sempre enfatiza, você leu as orientações, você leu o enunciado, você seguiu essas orientações, porque é um processo que a gente acha necessário, que a gente considera necessário para que você compreenda o enunciado e realize a atividade. Então, com relação à atividade MAPA, o que eu coloquei primeiro para vocês na orientação? Ler no livro sobre o que é ação afetiva. Vocês não vão conseguir pensar num livro literário ou num texto literário sem antes saber o que é ação afetiva. E isso, gente, só vocês mesmos podem fazer por vocês, tá? Por mais que o professor explique na aula conceitual ou explique na aula ao vivo o que é ação afetiva, é importante pegar o livro e ler. A partir da página 97, então, trata sobre as ações sociais, existem várias, mas o mapa trata da ação afetiva. Então, vocês leiam, lá tem orientações, tem a explicação, o conceito e também os exemplos sobre as ações afetivas. A partir disso, vocês vão escolher um texto literário ou um livro que já tenha lido. Então, se você já leu um livro, um romance, um conto, uma crônica, que você se lembre de algum exemplo de ação que possa ser uma ação afetiva, você utiliza esse exemplo que você já conhece. Se você não leu nenhum texto, eu oriento que você pesquise, pode ser na internet ou em uma biblioteca, né, algum conto ou crônica. A gente orienta mais contos e crônicas porque são textos curtos, de narrativas curtas e que é mais fácil para fazer a leitura, né, e dar tempo de fazer a atividade, para não perder tanto tempo somente com relação à leitura. Nós também não sugerimos específicos livros e textos, porque cada aluno tem um gosto, né, por literatura. Então, existem diversos gêneros textuais, diversos gêneros literários, e vocês vão se identificar com determinados textos ou não. Por isso que é importante que vocês façam essa pesquisa pela internet ou em bibliotecas de algum texto. Pode ser conto, pode ser infantil, não tem problema, pode ser gêneros, textos também de autores brasileiros ou não, ou estrangeiros, tá? O importante é que vocês escolham um texto para identificar nele uma ação afetiva. Eu recebi algumas mensagens que eu achei interessante trazer aqui de exemplo, algumas dúvidas que eu recebi por mensagem e orientei os alunos. Mas antes disso, eu quero ressaltar ainda a necessidade de utilizar o formulário Word, porque nós postamos no material da disciplina um formulário Word para vocês realizarem atividade MAPA. Então, o fórum, foi o que eu falei antes, ele é um ambiente que você posta no próprio fórum e você lê as respostas dos outros alunos. Você e os alunos lêem a sua resposta. É um ambiente mais dinâmico, então vocês não precisam postar um arquivo com a resposta, apenas a resposta está lá postada. Já o mapa tem um formulário Word para vocês realizarem a resposta nesse formulário e anexar o formulário no ambiente da atividade mapa. Então é importante que vocês utilizem esse formulário, porque nele já tem o item 1 que vocês vão preencher e o item 2.
E também esse arquivo do Word deve permanecer como documento do Word. Então, vocês não podem realizar a atividade mapa em uma folha de caderno, tirar foto e anexar, nem podem também, a gente não orienta que salve em PDF, porque muitas vezes a gente não consegue ver configuração e o arquivo também pode vir corrompido, tá? Então, eu oriento que vocês sempre utilizem o formulário e salvem esse arquivo em documento do Word, de preferência, tá? Caso tenham dificuldade, sempre entrem em contato. Com relação às dúvidas que eu recebi por mensagem, eu vou ler aqui algumas perguntas para vocês. Eu recebi a seguinte pergunta: a ação seria explicar qual atitude levou os personagens a se apaixonarem, por exemplo, ou porque o rapaz escolheu tirar a própria vida? Então, eu recebi essa mensagem de uma aluna que tinha lido um determinado texto. E nesse texto, provavelmente, havia 2 personagens que se apaixonaram. Então, ela estava querendo saber se a ação afetiva que ela deveria identificar era assim, que era uma ação, então, uma atitude que levou os personagens a se apaixonarem. O que eu expliquei para ela? Que ela poderia usar esse texto, esse livro, mas que ela precisaria identificar uma ação, de preferência uma ação marcante naquela obra, que fosse movida por um sentimento, tá? Então, ela mencionou aqui que teve um rapaz que tirou a própria vida. Aí eu sugeri para ela, então, por que você não pega, então, esta ação, que é uma ação marcante, e tenta identificar se tem algum sentimento que provocou, que motivou a ação desse personagem. Se ela conseguir identificar isso, ela pode utilizar como um exemplo e realizar a atividade mapa dela nesta obra, utilizando este exemplo de ação afetiva, tá? Então, essa é a primeira dúvida que eu recebi, achei interessante, porque é um exemplo de situação e que vocês têm dúvida do que fazer. A segunda é a seguinte: um sentimento de desprezo que faz alguém adoecer é válido como ação afetiva? O que eu coloquei para a aluna? A ação de desprezo é válida, mas nesse caso, o sentimento que está movendo a ação de desprezo se chama repulsa, tá? Então, existe realmente um sentimento de repulsa e um dos personagens despreza o outro, tá? Isso é marcante naquela obra da aluna, por conta disso ela escolheu essa ação como exemplo de ação afetiva. Interessante, ela poderia utilizar, mas se ela apenas dissesse que existe um sentimento de desprezo na obra, talvez a gente não ia considerar totalmente a atividade, porque ela estaria apenas identificando um sentimento, sem falar da ação que foi movida por esse sentimento, tá? Então é importante se atentar a isso no exemplo e nos textos que vocês estão lendo para realizar a atividade mapa. Ainda tem uma outra pergunta que eu também gostei bastante, eu acredito que seja a dúvida de vocês. Não estou sabendo como começar o texto. Não sei se eu começo falando sobre os personagens envolvidos, cada um separadamente, ou se eu falo diretamente sobre a ação afetiva. Então, com relação a isso, pessoal, quero lembrar que existe o formulário, tá? Então, no formulário que vocês vão utilizar, tem o item 1, que é onde vocês vão colocar o título da obra e a referência. A referência são os dados bibliográficos do livro. Então, existe o nome do autor, o sobrenome, tem um modelo de referência que precisa ser seguido. Vocês vão colocar o título, pode ser aqui na frente dos 2 pontos, e a referência logo aqui abaixo, tá? O texto em si, texto de ao menos 15 linhas com a explicação sobre a ação afetiva que surge na obra literária, não existe um padrão, um modelo específico para vocês seguirem de texto. Então, eu falei para a aluna, eu sugiro que você inicie falando da ação afetiva, mas não tem problema se não iniciar dessa forma. O importante é que fique claro o texto e que tenha a citação, a explicação e a menção à ação afetiva. Eu sugeri para a aluna, inicie o texto falando, no livro eu identifiquei a ação afetiva tal, por meio dos personagens, na história acontece tal ação, e o sentimento que é demonstrado dessa forma em tal personagem, isso acaba ocasionando em tal situação. Então, é interessante que vocês formulem o texto de uma maneira clara, é simples, tá? O texto é simples, não precisa de uma estrutura, não tem uma estrutura definida, porque a gente fez esse formulário para que ficasse também simples a orientação para vocês. Só que o texto precisa esclarecer, então, citar qual é a ação afetiva, e esclarecer de que forma essa ação afetiva surge na obra, tá? Então, como ela surge? Os 2 personagens se conheceram, acontece tal sentimento devido a tal ação e acontece outra ação, que é a ação marcante, que foi a ação afetiva, então, da obra. É importante que vocês atentem a isso, tá? Com relação às atividades, então, fórum e mapa. Caso tenham dúvida, podem entrar em contato conosco, tá? Mesmo assim, eu ressalto a importância de ler com atenção, seguir essas orientações e sempre que tiver dúvida, entrar em contato conosco
e também se esforçar, porque a dificuldade é normal no início, tá? É comum, principalmente nas atividades discursivas, mas aos poucos e seguindo as orientações, eu tenho certeza que todos vão conseguir realizar a atividade com muito sucesso, tá, pessoal? Muito obrigada e até mais!